Sobre a Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Tem o espírito que é necessário nutrir com o espírito. O corpo com a matéria, mas a natureza da matéria influi sobre a espessura do corpo e, por conseguinte, sobre a manifestação do espírito. Pode ser bom cristão ou bom espírita e comer à sua maneira, contanto que seja homem razoável. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, o Despertar da Consciência. O ensino universal dos espíritos, que é uma lei da natureza, que é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, é o nosso instrumento para estudar a origem, natureza e destinação do espírito. E principalmente estudar o Cristo, compreendê-lo e vivenciá-lo em espírito verdadeiro. O nosso tema, a manutenção da saúde por meio da alimentação. Hoje, a proposta era fazer uma retrospectiva ou um resumo do que foi estudado dentro do item. Mas pretendemos fazer diferente para enriquecer a própria temática. Posto que o primeiro livro, Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo, é a base, e o Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, que é o segundo livro, é a continuação, a expansão das informações. A nossa gratidão a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, a tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. Às emissoras parceiras, às empresas parceiras, aos corações solidários, enfim. Deus abençoe e multiplique milhões de vezes o gesto de cada um. Quer entender mais a temática? Quer expandir as possibilidades? Fique conosco até o final de nosso estudo, que hoje será mais curto em termos de tempo, mas pretende ser mais rico em termos de informações. Lemos a introdução do item. Sobre a Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Tem o espírito com E maiúsculo, que é necessário nutrir com o espírito, ou seja, com os valores do espírito, nutrir o espírito com virtudes, que são os elementos constitutivos do espírito. E o corpo com a matéria, com os elementos que advêm da natureza a serem incorporados nesse corpo. Mas a natureza dessa matéria que nós vamos incorporar vai influir sobre a espessura do corpo, vai torná-lo mais denso ou mais sutil. E também sobre a manifestação do espírito, vai facilitar a manifestação do espírito, com E maiúsculo, ou dificultá-la. Pode-se ser bom cristão e bom espírita ou espírito consciente e comer à sua maneira, conforme as suas reais necessidades, mas contudo que seja razoável, trazer o estritamente necessário dentro de suas reais propostas de vida e suas necessidades nutridoras. E é nesse ponto que nós vamos entrar com o conteúdo do segundo livro para engrandecer o tema e facilitar um tanto mais a compreensão. Até porque quem nos acompanha, a maior parte dos net espectadores, já tem o conteúdo do livro ou tem as lives que já falou ou versou sobre todo o item que pode ser revistas. E a próxima live será toda de perguntas e respostas. Então essa não responderemos perguntas, até porque avisamos que ia ser gravada, porque nós estamos num evento que está ocorrendo. Na realidade, já terminou o evento de Olímpia a essa altura,
porque ele termina com o almoço, na data de hoje, e no domingo que vem, somente perguntas e respostas baseadas tanto nas demais lives desde o início da temática e principalmente nesta. Então, começamos o enredo assim, acerca da alimentação. É imprescindível o entendimento do que significa alimentar-se, do significado do alimento, visando o seu aproveitamento total, do não desperdício e do compromisso de fazer o máximo com o mínimo dos recursos que nos são disponibilizados. Também é indispensável o conhecimento do valor nutricional de toda e qualquer iguaria, como, por exemplo, esses valores nutricionais existentes na rama de uma simples cenoura, de sua casca, os valores nutricionais da água em que ela foi cozida e da cenoura como aglomerado de consciências em perene aprimoramento, de cuja experiência odierna, bem vivida, dependerá a celeridade de sua interna ascensão e expansão consciencial. Então, não é só trazê-la para o nosso universo, nós temos compromissos para com elas também, ou com os alimentos de forma geral. Em suma, nem tudo o que comemos nos garante a real nutrição. Assim como nem tudo o que nutre é necessário à manutenção do soma orgânico. Tampouco o que lhe é sumamente necessário devemos dar, pois, via de regra, antes de propiciarmos qualquer facilidade contraproducente a essa magnificente maquinária ou maquinaria, deveríamos ofertar-lhe as concernentes diretrizes e as oportunidades equivalentes à produção do imprescindível de que comumente carece diuturnamente. Ou seja, o corpo tem condição de criar tudo o que até agora importa ou incorpora de fora para dentro. Até porque a matéria-prima do cosmos é o espírito, com E minúsculo. E a matéria-prima da mente é o espírito, com E minúsculo. Assim afirmou Arthur Stanley Eddington na obra Natureza do Mundo Físico. E a primeira parte da informação, Joana de Ângeles grafou na obra Em Busca da Verdade. Então, se cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem da manipulação desse elemento primordial, dessa matéria-prima, vai assimilar uma porção desses princípios inteligentes? E se assim não fosse, por que Kardec colocaria essa informação na questão 613 do Livro dos Espíritos? Porque teria o trabalho de nos ensinar a criar os átomos a partir desse elemento na obra O Livro dos Médiuns? Por que ainda faria isso, engrandecendo um tanto mais, posto que no Livro dos Médiuns ele fala que podemos somente usando a vontade convenientemente. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, não apenas a vontade de forma conveniente, mas dirigida para o bem. Manipularíamos os mesmos elementos. E ainda na obra O Céu e o Inferno, nos ensinar que a prece é uma magnetização. E você sabe o que significa magnetização. E na obra A Gênese, magnetização é o enriquecimento daquilo que se pretende. Então, eu vou magnetizar a água, ou, para alguns, fluidificar a água. A água é um fluido
com acentuação no I. E eu vou acrescentar nesta água um fluido, sem essa acentuação no I, que é esse magnetismo. E na obra A Gênese, vamos usar os pensamentos, o pensamento, a vontade. Vamos arrebanhar uma porção de fluidos, e agora não somente convenientemente dirigido, conduzido para o bem. Eu vou enriquecer esses fluidos com as minhas virtudes e criar moléculas saudáveis e transferi-las para o corpo, no local da molécula que está enferma ou onde há necessidade. E na mesma obra, no item estudado, todos os elementos que necessitamos já encontram-se em torno de nós, apenas esperando a ordem. Temos uma fonte inesgotável e inestancável desse energismo dentro, canalizada pelo centro coronário de todo o cosmos, ou até por intermédio dos outros centros, em alguma frequência, fazer isso também, principalmente quando se fala da energia Kundalini. O fato que está em pauta, ou a pergunta é: você quer saber disso? Ou apenas continuar comendo por prazer, por hábito, ou até certo ponto, por necessidade? Porque se o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, e sem que nós saibamos, ele já carrega mais de 70% de todo o energismo físico para a manutenção do corpo. Imagine se soubermos respirar, enriquecendo, qualificando o ar que respiramos. Posto que na estrutura desse ar está vindo o perfume da terra, a essência da luz, a essência da água, a essência da natureza, do micro ao macro. Está viajando nas estruturas moleculares do ar, que ao entrar pelas nossas narinas, após passar pelo nosso campo vibracional e ser filtrado, vai ser filtrado agora, por esses pelinhos, os elementos indesejados que não estão aptos a interagir diretamente com o corpo, às vezes a poeira. E na mucosa vai ser umedecido e aquecido esse ar ou os elementos que estão sendo carreados. E aqui já tem sensores sutilíssimos que levam diretamente essa essência mãe, que normalmente recompõe tecidos ou nutre tecidos, células, moléculas, átomos e subdivisões. Mas não entra só no mundo físico. A partir desses super elementos sutis, já são carreados o equivalente da força vital para o corpo vital, o modelo organizador biológico, para o corpo dos instintos, das sensações, das emoções, dos sentimentos, das inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, dependendo do que se pretende. Porque alguém grafou ou gravou as suas virtudes nos elementos que nós estamos assimilando. Nós podemos estar assimilando partes da paciência, da compaixão, da mansuetude de alguém. Os agentes da natureza, desde os engenheiros siderais aos mais ínfimos elementais. Tendo a noção consciencial disso,
nós podemos comer o mínimo e fazer o máximo. E agora eu vou reler e vou recuar um parágrafo do livro e depois nós seguimos na leitura, estudando passo a passo. É preciso confiar que se está diante de entidades que podem nos auxiliar. Quando respiramos, quando pensamos, quando sentimos, quando comemos. Não apenas as oriundas das internas paisagens, que nós trazemos por intermédio do centro coronário, centro frontal e os demais centros até chegar ao corpo físico. Quais as do universo mental, ante o convite expressado pela consciência. Do universo perispiritual, que também nutrem o corpo, e do universo biológico, porque há energias dentro do próprio corpo que, se desmembradas, daria só a energia elétrica para alimentar um estado como o Rio Grande do Sul por 160 anos, segundo os estudiosos. Mas principalmente do universo que está no entorno, da onde nós estamos assimilando a nutrição mais diretamente, cuja assistência desses elementais virá por meio da inspiração, que é o que eu acabei de dizer, se soubermos inspirar ou respirar. Trazendo as orientações adequadas, porque eu disse também tem diretrizes, e as diretrizes inequívocas para lograr o êxito relativo às etapas futuras. E por meio da alimentação consciente, na hora do repasto em si, fonte imorredora de inúmeros conhecimentos nobremente experienciados, porque alimentar é trazer conhecimento para dentro do próprio ser, desde o corpo à essência consciencial do espírito, em que há diversas frequências de realidades conscienciais correlatas ou correlacionadas ao que se pretende lucidamente vivenciar. Agora, bem na câmera lenta. Então, é preciso confiar, acreditar, ter ciência, adquirir consciência que se está diante de entidades que podem nos auxiliar se soubermos convidá-las, orientá-las, manipulá-las. Não apenas as entidades oriundas das paisagens íntimas, que nós vamos trazer pelas intenções, pelos pensamentos, pelas ideias, palavras, até transformar-se em atitudes. Não apenas essas, que advém pelo universo mental ante o convite expressado pela consciência. A consciência convida, e também do universo perispiritual e do universo biológico, como nós dissemos. Desmembrar essas. Mas, principalmente, já que nós estamos incorporando novas realidades, as que vêm do universo do entorno. Então, quantas vidas estão circulando em torno de nós, esperando a nossa decisão, segundo Miramês? E ele fala que uma fonte mais segura do que essa que está em torno advém do mundo interno. Uma fonte inesgotável, igualmente inesgotável e inestancável. E as do mundo interno já vem desde o início do convite obedecendo às diretrizes, o contrário das que vêm do entorno, que via de regra obedece às diretrizes de quem grafou ou gravou nelas as suas experiências. E se não soubermos reavaliar a situação e modificar as orientações de acordo com a nossa necessidade, elas vão realizar no nosso universo o que aprenderam nessa trajetória. Então, cuja assistência dessas que estão no entorno virá por meio da inspiração, um dos meios.
trazendo as orientações adequadas e as diretrizes inequívocas para lograr o êxito relativo às etapas futuras, dependendo do que se pretende. Por isso que nós precisamos criar um propósito de vida, um projeto de vida, e eu estou convidando seres orientadores ou operários para a realização da meta ou da etapa vindoura. E por meio da alimentação, agora o alimento denso, mas de forma consciente, que é o não desperdício, fazer o máximo com o mínimo, o aproveitamento total. Então, alimentação consciente, que é fonte imorredora, fonte de imortais possibilidade de inúmeros conhecimentos nobremente experienciados por todos aqueles que fizeram parte desse alimento até chegar à nossa mesa. Em que há diversas frequências de realidades conscienciais correlacionadas ao que se pretende lucidamente vivenciar. Ficou clara essa etapa? Agora vamos voltar à outra leitura. Então, é imprescindível o entendimento do que significa alimentar-se. Alimentar-se ou alimentar. É trazer algo para dentro do nosso universo. Trazer informações. A água, conforme os cientistas do Laboratório Aeroespacial de Stuttgart, na Alemanha, ela foi classificada há uns anos atrás como um ser vivo que registra o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Então, sorver a água é trazer informações para dentro de si. E alimentar significa isso, trazer informações. Quais informações eu necessito para a recomposição da estrutura óssea? Porque eu tenho uma fonte inesgotável de energia dentro de mim e outra no entorno. E eu preciso mais de diretrizes do que dos operários prontos. Por isso que Miramês narra que o homem necessita mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Estando em harmonia na mente, por respeito às leis, ele consegue construir o seu próprio alimento. Então, alimentar significa trazer, em linhas gerais, ou em sentido profundo, para ser mais exato, trazer informações. Informações que nós pretendemos incorporar para fazer parte da nossa vida para a eternidade. Porque, segundo Ramatiz, o que fica em nosso corpo é a essência consciencial dos átomos. Então, se a gente pensa que está mordendo numa maçã ou em qualquer outra personagem dos reinos mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, angélico, o energismo que está vindo, principalmente quando falamos da proteína animal, eu estou mastigando tecidos, mas o corpo não absorve tecidos. Estou dissociando os tecidos em estruturas celulares, com a mastigação mais longa, mais consciente. Mas o organismo, as microvilosidades dos intestinos, não absorvem células. Eu estou mastigando um tanto mais para fracionar as células em moléculas, mas essas microvilosidades não absorvem moléculas grandes. Estou mastigando um tanto mais para torná-las pequeníssimas. Agora já começamos a falar a linguagem adequada. Absorvem moléculas pequeníssimas ou estruturas atômicas, e o ideal são as estruturas subatômicas. De preferência, os infracorpúsculos, quantos de energia. A mastigação não só fisicamente, mas o processo de orientação espiritual pelo pensamento, sentimento, palavra e atitude.
Então é imprescindível o entendimento do que significa alimentar-se, do que significa o alimento. Nós estamos diante de uma fonte de informações. Informações que podem nos auxiliar de dois modos. Uma, nós estamos assimilando diretivas para o nosso comportamento mesmo. E outra, diretivas para as forças que sustentam a nossa maquinária, ou maquinaria. Então, o significado do alimento. Duas forças. Força vitalizadora e força condutora. Visando o seu aproveitamento total. Então, eu já sei o que é alimentar-se, já sei o que significa o alimento, agora eu vou visar o aproveitamento total, seja qual for o alimento, a leitura, a música, seja qual for. Tudo que chegar até nós é considerado alimento ou informações. O não desperdício de coisa alguma e ainda assumirmos o compromisso com esses pequeninos de fazer o máximo com o mínimo deles, desses recursos que nos são disponibilizados. Então, não apenas viver para comer, é comer o mínimo e fazer o máximo, comer para viver. E de preferência, não só incorporando esses elementos em nossas realidades psicobiofísicas, morais e espirituais. Integrá-los em nossa consciência para a eternidade como frações de nossas virtudes. Também é indispensável o conhecimento do valor nutricional de toda e qualquer iguaria. Então, quero saber o valor nutricional para ver qual a porção, de acordo com a minha necessidade, se eu já sei da minha necessidade, que eu vou trazer dessa força, tanto vitalizadora quanto promotora. Sabendo de onde veio esse alimento, ou, conforme o Dr. Lai Ribeiro, saber qual o alimento do meu alimento. Como ele foi plantado, cultivado, colhido, transportado, armazenado, até chegar a mim. O máximo de informações. Então, também é indispensável o conhecimento do valor nutricional de qualquer iguaria, como, por exemplo, da rama de uma simples cenoura, que normalmente tem muito mais nutrientes do que a própria casca, que já tem 300% mais fibras do que a própria polpa, por exemplo. E os valores nutricionais da água em que foi cozida, porque mais de 70% dos seus nutrientes fica na água. Se eu cozinho a cenoura e jogo a água fora, estou fazendo um mau negócio. E da cenoura em si, da sua completude, como um aglomerado de consciências em perene aprimoramento. E se eu estou interrompendo a sua vida, eu tenho o dever moral de fazê-la avançar mais do que ela estava avançando onde ela estava. Então, saber os elementos dessa cenoura, cuja experiência odierna, bem vivida, dependerá de cuja agora nossa experiência odierna bem vivida, agora em relação à cenoura, dependerá a celeridade de sua intérmina ascensão da cenoura e expansão consciencial. Porque não é só ela que vem nos servir. Nós precisamos acelerar o seu processo. Do contrário, qual cenoura ou quais os elementos constitutivos da consciência de uma cenoura vão querer ser interrompidos no seu processo para trabalhar conosco? Só de pensarmos nela, se maltratados, se desperdiçados, eles já fogem, são elementais, são forças sutis, nós vamos trazer a massa densa de elementos condizentes com a nossa realidade
com a nossa responsabilidade consciencial. E aí um resumo, em suma, em síntese, em resumo. Nem tudo o que comemos nos garante a real nutrição. Porque às vezes por hábito, por prazer. Por isso que temos que saber quem somos, do que somos constituídos e também conhecer esses alimentos para saber quem de fato vamos trazer. Então, nem tudo o que comemos nos garante a real nutrição. Enche o estômago e às vezes sobrecarrega o corpo, a ponto de adoecê-lo, porque se não necessita, ele vai ter um trabalho enorme para expulsar os elementos que não condizem com a sua realidade. Então, assim, além de não garantir a nossa real nutrição, assim como nem tudo o que nutre é necessário à manutenção do soma orgânico. Não é porque é um elemento nutridor de boa qualidade, de boa expertise, etc., que vai garantir a manutenção da saúde, com os elementos condizentes com as necessidades da carruagem orgânica. Tampouco, o que lhe é sumamente necessário devemos dar. Mesmo que é sumamente necessário, eu preciso permitir que o corpo faça o extremo para construí-lo e só em último caso importá-los, trazê-los prontos. Então, pela mentalização, pela respiração, pela oração, pela meditação, pelas visualizações, contato com a natureza, eu preciso dar ao corpo, em primeiro lugar, a oportunidade de construir os elementos, já que Kardec nos ensinou isso, e vários outros luminares também. Não conseguiu? Por exemplo, meia hora antes da sua refeição, vamos supor lá, 1 hora antes, você vai começar, num processo de meditação, entrar em contato com a natureza. Visualização, oração, respiração. Vai usando todos os meios. Veja o que você conseguiu com essas etapas. Se não ficou contente, a mastigação de um copo pequeno, de meia xícara de água, mastigando, e todas as etapas você vai mentalizar não só a forma, os valores nutricionais, a expertise, o para quê, o que você vai fazer. Quanto mais detalhes colocar, mais êxito você terá. Não conseguiu? A água mastigando meia hora antes da refeição. Se ainda permaneceu a fome, normalmente você vai comer 1/3 do que você comeria se não fizesse nada disso. Você vai trazer excesso de alimento sem qualificação. No mínimo, com esses exercícios, você preparou e qualificou, colocou em ação todos os elementos condizentes para a canalização, especialização, incorporação e promoção dos elementos. Então, tampouco o que lhe é necessário, somente necessário, devemos dar, pois, via de regra, antes de propiciarmos qualquer facilidade que é trazer pronto, que às vezes é contraproducente a essa magnificente maquinaria, nosso corpo biológico, deveríamos ofertar-lhes as concernentes diretrizes, para ele construir primeiro e o que ele vai fazer com os elementos que estão chegando também. Então, primeiro eu vou trazer as diretrizes e as oportunidades equivalentes para que a produção do imprescindível de que comumente carece diuturnamente. Primeiro eu dou ao corpo a oportunidade dele construir. Quando Joana de Ângeles, na obra Desperte, Seja Feliz, no capítulo médico interno,
quando ela narra que nós temos esse médico interior no interior do corpo biológico, aguardando as diretrizes seguras do pensamento, da vontade, e tem uma farmacopeia à disposição desse médico. Ele tem o poder de criar células com a mesma expertise ou com maior expertise do que a quimioterapia. Então, essas células com poder quimioterápico, ela sabe quem ela vai desintegrar. Quem saiu da lei de harmonia e está querendo seguir carreira solo e está destruindo o corpo sem perceber. Então, esse médico tem a capacitação para criar as células com poder quimioterápico. Então, antes de eu trazer a quimioterapia em si, eu vou dar ao meu corpo a oportunidade de criá-la e resolver a pauta. Fiz todo o esforço, tudo que foi possível, como a Aline Gonçalves faz como doula. Dá todas as diretrizes, todo o incentivo, todo o amparo, tudo faz pela futura mãe, pelo futuro bebê. Está sendo gestado, irá nascer, para que ele venha de parto normal ou natural e já nasça trabalhando, tanto ele quanto o corpo da mãe, porque ambos serão magnificamente beneficiados. Agora, fizera todo o esforço, tudo que aprendera, tudo que está ao alcance. Não conseguiu, agora aceitamos o auxílio da medicina, no sentido da cesariana em si, porque a medicina, seja humana ou seja divina, também é de Deus. Ficou mais ou menos claro? Vou seguir com mais um parágrafo após, porque isso aqui é um preparo para uma visualização na qual você vai começar a reordenar o seu universo psicobiofísico, moral e espiritual. E, ao mesmo tempo, estamos te dando algum conteúdo do segundo livro para você saber o que lhe aguarda. É preciso expressar o desejo sincero de se relacionar harmoniosamente com esses seres que trazem em si, na sua essência consciencial, o Evangelho do Cristo, a força que gera e nutre a vida em suas inenarráveis expressões. O Evangelho está no ar, ele está na água, ele está na terra, ele está nos peixes, ele está em tudo. É uma força que gera e nutre, uma lei que organiza e mantém. Então é preciso expressar o desejo sincero de se relacionar harmoniosamente com esses seres que trazem em si todos os seres que nós vamos assimilar como alimentos. Eles trazem em si, na sua essência consciencial, que é o que realmente vamos assimilar, o Evangelho do Cristo. A força que gera e nutre a vida, em suas inenarráveis expressões. O Evangelho é a essência que organiza e norteia a consciência de tudo que existe, desde os seus estágios mais embrionários aos seus mais elevados mecanismos de expressão. Tudo, desde os estágios primaciais, primevos, primários, primitivos, as imensuráveis expressões da consciência crística no sentido cósmico. Faz-se mister, faz-se imprescindível
criar a imagem de um ser recuperado em todos os sentidos. Então, nós vamos nos imaginar um ser recuperado, curado, alimentado, harmonizado em todos os sentidos. E não só recuperado em todos os sentidos, enriquecido em suas intermináveis nuances. Então, enriquecido em suas intermináveis nuances, detalhezinhos da vida desse indivíduo. E não só isso, aprimorado em seus infindáveis matizes, nas suas tonalidades, nas suas qualificações. E não só isso, iluminado em sua imensurável incompletude. Então, nós vamos ver esse ser iluminado, porque a sua incompletude é imensurável, não tem como imensurar. Nós somos tão pequenos em relação à grandiosidade do arquiteto cósmico, que podemos dizer, como eu digo no livro várias vezes, eterna incompletude. Nunca estaremos completos como completo é o Criador e a criação, cuja conduta externa, agora a nossa conduta externa, seja condizente com a proposta interna. Do contrário, não há como nutrir, não há como curar, não há como acontecer nada. Se eu tenho uma intenção interna e tenho uma conduta externa na contramão da história, isso de nada vai adiantar. Está gostando do conteúdo? Quer que eu leia mais um parágrafo? Só mais um? Depois nós vamos fazer um exercício. Mais um. Pode-se internalizar essas fontes de informação pela manutenção material ou pela alimentação. Então, pode-se internalizar essas fontes de informação pela alimentação. Eu posso internalizar essas fontes de informação pela alimentação que eu estou recebendo, pela alimentação material e também pela leitura, porque as boas leituras enriquecem a mente, conforme, como nos informa Joana de Ângeles, pacificam o mundo emocional e psíquico, acalma o coração e estimula ao progresso, trazendo informações que abrilhantam a inteligência nas suas variadas frequências. E aqui seguimos falando do valor da música e muitas situações correlacionadas. Então, a música tem um grande poder terapêutico e também nutritivo, comprovado empiricamente, porque está no início das pesquisas, mas pela espiritualidade profunda e amplamente. Então, em determinado experimento científico no qual se isolam células cancerígenas, os cientistas observam as reações dessas células ao colocarem a Quinta Sinfonia de Beethoven. Partes delas morreu e parte encolheu. Por conseguinte, as restantes devem ter ficado desorientadas. As vibrações de cada som, de cada nota musical, viajam para o campo mais íntimo do ser manifestado. Assim como o alimento, somando-se à leitura, àquilo que se visualiza, seja uma tela mental inerente à natureza ou a qualquer cenário que nos planifique nobremente o coração. É suficiente para hoje. Como está se sentindo? Já tinha pensado que alimentar-se, nutrir-se, o significado dos alimentos
E olha que só estamos tocando de leve, porque nós vamos construir para o futuro 2 livros que serão para nós outros as 2 pérolas mais belas. Virá em primeiro lugar o livro das virtudes. Depois, o segundo falando da alimentação. Desde a alimentação pelo amor, pela mente, pelo ar, pela água, até chegar na música, as leituras, até chegar na alimentação densa. E para isso contamos com vocês, com vossas vibrações, com o compartilhamento desses vídeos, dessas lives. Dizer que gostou ou não gostou, fazer os seus comentários, tudo isso é importante para a relevância desse propósito, desta mensagem. Que de repente você não a compreende em maior escala, você partilha com alguém que compreende um tanto mais e trocando ideias, trocando figurinhas, entende-se um pouco mais do conteúdo e colhe melhores resultados, benefícios. Por isso precisamos, em todas as nossas redes sociais, de vocês como parceiros. Não só para se inscrever, deixar ativado, como no caso do YouTube, o sininho para receber as novas postagens. Mas a sua manifestação é muito importante. Você curtir, você compartilhar, você comentar. Falar de suas necessidades, para que nós possamos, criando conteúdos, como criaremos em breve, em parceria com a Aline, porque sem ela não acontece nada entre eu e vocês. Ela, por trás das câmeras, operando com auxílio da tecnologia, toda essa maquinária para fazer, por intermédio da internet, que sem a internet também não chegaríamos, da energia elétrica, das acomodações aqui no estúdio, e de todos esses elementos. Mas ela é que merece o maior mérito para nos levar até vocês. Silencie, se acalme, respire com serenidade. E conforme a leitura, vai visualizando-se tal como gostariam de ser ou tornar-se. Conforme falamos, imagine-se saudável, sereno, pacífico, feliz. Estou falando essa linguagem, dirigindo-se ao espírito que não tem sexo, ao ser humano, sem culpa nem culpados. O quanto de inteligência, o quanto de memória, o quanto de consciência, o quanto de compaixão, de piedade, de amor, caridade, o que você quer tornar-se. Sabendo que a cada inspiração, a quantidade imensurável de elementos entram pelo ar que respiramos, advindo de várias dimensões. A natureza. E vindo ao encontro de nossas necessidades,
Segundo Emmanuel, a lei determina que eles se transformem em elementos conforme a nossa ideação, o nosso propósito de vida. Vão conformando-se ou transformando-se em partes integrantes de nossa individualização ou individualidade. Conforme vai inspirando, vai mentalizando a paz, o equilíbrio, a saúde, a expertise que deseja, a sensibilidade, os elementos condizentes com as intenções, com a atenção e com a intensidade. Intenção, nosso projeto de vida. Atenção é o que eu vou dar para o projeto de vida na sua execução. Intensidade é quanto eu vou investir, quanto eu vou me esforçar para querer, saber e fazer aquilo que pretendo ser ou me tornar. Inspirem, se acalmem e comece a declarar amor a você, a todas as vidas que lhe constituem, a vida em torno de você, todas as expressões de Deus. Então, em tudo dai graças, seja grato. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Alegria de viver, viva com alegria. A alegria abre espaços em nosso psiquismo para que esses elementos convidados possam adentrar e fazer morada em nosso cenário. E esperança é um oásis que trazem força que gera e nutre, lei que organiza e mantém, a doce presença do amor, que é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades, porque ele tem o poder de gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Porque o amor é o evangelho na ação. E caridade é o amor fracionado em suas múltiplas expressões. Mais uma vez, inspirem, se acalmem, pense em ti, pense nos seus, a começar por sua família, seus amigos, seu trabalho, seus companheiros de trabalho, a sociedade onde vive, e vai dando asas à sua imaginação. Somos um. Estamos conectados com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E vai voltando, preenchido deste amor divino, porque você criou o espaço. E Deus envia os recursos, conforme sua intenção, sua responsabilidade e compromisso com os elementos a ti confiados. Se multiplicar 2 em 4, 5 em 10, vão recebendo cotas maiores a cada proposta de vida. Paz profunda e muito amor. Os nossos próximos eventos, além do nosso compromisso amanhã,
às 20 horas, meditação à luz do dia. Nós temos, nas terças-feiras, depoimentos ou recortes do nosso trabalho. Temos também, nas quartas-feiras, exemplo não nos falta, segunda a quarta, às 20 horas. Nas quintas-feiras, o despertar necessário. Com mais outro convidado, que será Marcelo Marques Iliamara. Ele vai falar do querer, saber e amar, e ela, como musicista, vai nos agraciar com sua arte, a arte de curar. E nós vamos, no 1º de setembro, trazer o Maurício e a Manuela, que são os responsáveis diretos pela Casa de Acolhimento, Orientação e Cura Espiritual em Parnaíba, Piauí, para falar da 6ª Jornada Universalista. E na próxima live de setembro, no dia 8, nós vamos proferir uma palestra online, que a gente chama de on-live, às 20 horas. Vai começar às 20. O nosso horário normalmente é 20h30. Então, das 20 às 20h30, o Maurício vai falar alguma coisa, vai fazer um convite, vai falar da Casa de Acolhimento. E às 20h30 nós começamos com a mente, ou melhor, a vida é o espelho da alma. Se quer saber alguma coisa a mais do evento, você entra em contato com o Maurício no 86994158869. Se quiserem entrar em contato conosco, no nosso WhatsApp é 11 974440770. O nosso último encontro, ou mais, o nosso encontro no Telegram, será dia 27/8, às 17h30. E o nosso tema agora, falamos do exame de consciência e agora, como fazer esse exame de consciência. Fica aí o convite e a nossa eterna gratidão a tudo e todos, em especial a vocês, net espectadores, e a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. Mas tudo e todos recebam a nossa eterna gratidão como parceiros de jornadas, corações solidários e fraternos, emissoras e empresas parceiras. Deus nos abençoe imensamente e multiplique milhões de vezes o gesto de amor, desprendimento, dedicação, solidariedade e fraternidade de cada um. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.